A Agricultura BR tem conversado com representantes das áreas de produção em todo o país para saber como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja no campo, para saber quais são os dados, o que os produtores têm informado. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do estado de Goiás. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar ao vivo com o presidente da AproSoja Goiana, pela internet, o Joel Haganin, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Joel, obrigado pela sua participação. Como é que a AproSoja de Goiás tem avaliado essas áreas de lavoura, esses primeiros talhões que estão sendo colhidos no estado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado por convidar a AproSoja Goiás a participar mais uma vez da Agricultura BR. Uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem. É uma safra de bastante apreensão no estado de Goiás. Nós temos, nesse momento, aí, cerca de 40%, ou talvez um pouco mais, por cento da área no estado. As primeiras áreas, as áreas mais precoces, realmente foram bastante atingidas aí pela estiagem, né, ocorrida principalmente nos meses de novembro e também dezembro, com produtividades bem abaixo do que era esperado. Agora nós estamos colhendo as áreas que foram menos atingidas, vamos dizer assim, pela estiagem, e elas também vêm com produtividades abaixo do esperado. E essas últimas áreas foram semeadas aí do meio para o fim do calendário. Elas se desenvolvem bem porque de janeiro para cá o clima vem colaborando no estado de Goiás com o desenvolvimento dessas lavouras, apesar de entender que todos os plantios do mês de dezembro no estado de Goiás apresentam um potencial menor de produtividade. Joel, em relação ao que nós temos hoje, pensando em todo o país, nós temos visto uma colheita que no início é natural que se tenha os talhões com menor produtividade frente àquilo que era o potencial de produção. E temos também alguns lotes talvez mais regulares. Algumas empresas privadas têm apontado que lotes mais regulares têm aparecido mais no estado de Goiás. Essa percepção aí para vocês existe? Sim, existe sim. Nós temos aqui algumas regiões que foram menos atingidas pela estiagem. É muito comum no estado de Goiás. O estado de Goiás tem uma transição climática interessante, que permite isso, e nós temos observado que existem talhões, sim, de ótima produtividade, mas eles estão mesclados com talhões muito próximos, com a produtividade bem abaixo do esperado, né? Então, na média, sim, nós teremos um impacto significativo na produtividade que continua alinhada com as nossas expectativas iniciais, que indicavam um potencial produtivo 10% a 15% menor do que a safra passada. Joel, hoje nós estávamos até agora há pouco no programa falando a respeito da precificação, formação de preço. Temos um preço extremamente pressionado do ponto de vista negativo em relação aos negócios com soja, tanto em Chicago quanto no mercado físico brasileiro. E temos março com o ápice dessa colheita nacional. Quando ela deve chegar ali muito próximo à sua conclusão, entre março e abril. Como é que esse produtor de Goiás tem comercializado? Como é que vocês têm conversado com esse produtor para evitar perdas maiores em relação às margens de lucratividade das lavouras de soja do estado? Olha, nós temos um momento de grande incerteza por parte dos produtores, não só de Goiás, como de todo o Brasil, né? É claro que Goiás tem um momento de colheita um pouco mais adiantado, nós praticamente devemos finalizar essa colheita final de março, início de abril. Realmente os preços nesse momento não são remuneradores. E isso, somado às quebras de safra que estão previstas, mostra um cenário, sim, de crise no setor de produção de soja no estado de Goiás. Somado a tudo isso, também nós temos um momento de incerteza no mercado. Comumente, os produtores sempre estiveram mais vendidos do que estão esse ano, em termos de negócios,
e também já tinham adiantado as compras para a próxima safra. E isso não vem sendo observado esse ano. Os produtores estão bastante conservadores, é claro, com razão, porque ele não enxerga nem a oportunidade de venda a preços melhores e nem a oportunidade de compra de insumos a preços seguros que possam gerar para a próxima safra uma rentabilidade. Então, nós estamos bastante preocupados com essa situação e, é claro, né, ansiosos para que o mercado se movimente e se ajuste à atual realidade do setor. Joel, pensando hoje no cenário que nós temos da sojicultura nacional, no qual nós temos estimativas de produção que vão da mais baixa, que é da ProSoja Brasil, inclusive de 134 milhões de toneladas, até a mais alta, do Rabobank, com 157 milhões de toneladas. Como é que vocês aí em Goiás estão prevendo a própria safra, a safra do Estado e a safra nacional de uma maneira geral? Olha, a única certeza que nós temos é que existe uma quebra de produção, uma quebra bastante importante, né? Estimativas, já a própria palavra diz, são estimativas, né? Cada um usa seus próprios critérios e o que nós, é claro, da ProSoja estamos fazendo com muita responsabilidade é ouvir o produtor, né? Nós estamos indo nas regiões, ouvindo os produtores, os nossos associados, e eles têm nos relatado exatamente essa quebra que foi relatada e que foi publicada pela ProSoja Brasil. São quebras importantes, quebras preocupantes, e nós também já percebemos algumas consultorias especializadas que vêm, ao longo do decorrer da colheita, ajustando os seus números para baixo. É claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse, né, que houvessem quebras na produção, porque isso impacta diretamente o produtor. Mas também nós não podemos fugir de uma realidade que acontece no campo. Os fatores de queda de produção esse ano foram imensos, destacando, é claro, o estado do Mato Grosso aí com uma perda muito grande em relação ao seu potencial de produção. Goiás não é diferente, nós também vamos ter perdas importantes. Mas eu acredito que nesse momento o produtor goiano está mais preocupado com o valor da saca de soja, e com certeza irá causar maiores impactos do que a própria perda da produção.